Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, neste sábado da quarta semana do tempo comum, a festa litúrgica de Santa Águida, Virgem e Mártir. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos 6, 30 a 34. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo comum na vida litúrgica da Igreja e hoje, precisamente nesse dia 5 de fevereiro, a Igreja nos convida a meditar a vida de Santa Águida, Virgem e Mártir. O Evangelho desta liturgia enfoca para nós, ou traz para nós com muita precisão, Jesus com os seus discípulos e Jesus ensinando os seus discípulos. E um detalhe muito importante nesse Evangelho que vale considerar é que os discípulos voltaram de uma atividade intensa, voltaram exaustos da missão, mas mesmo assim encontraram um tempo para estar com o Mestre. E ali, na presença do Mestre, cada um narrava, dizia tudo aquilo que fez e ensinava. Estava numa espécie de prestação de contas de tudo que fez. Estavam a serviço do Mestre. Jesus tinha enviado todos, 2 a 2, em missão, e agora eles voltam como uma prestação de contas, dizendo: fizemos isso, ensinamos aquilo, pregamos a palavra, e muitas pessoas ouviram a tua pregação. E depois que eles estão a compartilhar tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que foi o resultado da missão, Jesus os chama para um lugar mais à parte, um lugar mais retirado. Jesus convida os seus discípulos, depois de uma tarefa intensa, para um lugar mais afastado. Ou seja, Jesus os chama para um retiro. Jesus os chama para uma pausa na missão, não da relação com Deus, mas da atividade terrena. Então, o chamado que Jesus faz é um chamado para fazer silêncio, aquietar-se. E aquietando-se, eles teriam mais força, mais vigor para o bom desempenho da missão. E fica para nós a recomendação, aquilo que Jesus nos está dando nesse dia. Precisamos ser missionários, mas antes de tudo, precisamos aprender a ser discípulos do Senhor. Ele convida, envia em missão, mas antes disso, Ele quer que sejamos autênticos discípulos dele. Escutemos a Ele. E, para tanto, o sentido primeiro para escutar ao Senhor é silenciar, é retirar-se, é fazer o retiro,
é rejuvenescer, é trocar as baterias, pedir a força, a unção, para assim desempenhar melhor a sua missão. Mas também ouvimos nesse Evangelho uma passagem muito própria de Jesus, aquele que conhece a partir das entranhas. Quando os discípulos regressam para um outro espaço, fora daquele qual se encontravam, diz que uma multidão foi ao encontro dos discípulos. E um dado interessante é que essa multidão chegou primeiro que os discípulos. Estavam sedentos, estavam procurando algum sentido para a sua vida. Estava correndo atrás de algo que significasse a sua vida. E aí, Jesus, ao chegar também nesse espaço e ver no semblante daquelas pessoas, no semblante daquela multidão, ele teve uma constatação que é também um convite para nós adotarmos em nossa missão de cristão. Jesus olhou para aquela multidão e viu que aqueles que ali estavam eram como ovelhas sem pastor. E diante daquela ação e percepção de Jesus, a sua atitude primeira, como convite também para nós, Jesus teve compaixão. Ele agiu com o coração. E aí sim também deverá ser a ação da igreja. A igreja é aquela que também se sente compaixão. Não só aquela que prega o Evangelho, não só aquela que anuncia a Jesus, mas igualmente aquela que, anunciando a Jesus, percebe as dificuldades das pessoas e procura com elas estar próximo para assim traduzir na vida delas aquilo que Jesus é em nossas vidas. Deus conosco. Não basta falar o Evangelho, não basta pregar a palavra. É preciso que as pessoas, ao ouvirem a pregação da palavra, sintam-se tocadas pela ação benéfica da palavra nas suas vidas. Que assim seja para mim e você, para todos nós cristãos, não apenas pregadores da palavra, mas igualmente, a exemplo de Jesus, o Mestre, que nós também tenhamos compaixão da multidão, compaixão de muitas pessoas que ainda buscam sentido para a sua vida, mas que infelizmente não têm encontrado. Que nós, a sua igreja, todos nós, evangelizados, batizados, compromissados com o Evangelho, tenhamos a coragem, a audácia de ser como Jesus, olhar para as pessoas e delas sentir com o coração compaixão. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.